Era para ser a noite perfeita. O salão principal do clube naval estava iluminado com centenas de pequenas luzes suspensas, como se o teto tivesse se transformado em um céu de constelações. As mesas, todas idênticas, tinham arranjos de rosas brancas e taças de cristal. O bolo, de 5 andares, tinha o emblema da marinha dourado no topo. Uma ideia do meu marido, para lembrar que eu era a oficial da casa. Mas a ironia é que naquela noite eu me sentia em qualquer lugar, menos em casa. O evento era meu aniversário de 36 anos, 3 décadas e meia de vida, metade delas dedicadas à farda, às missões, ao uniforme que carrego com orgulho e peso. Eu havia voltado de uma operação de campo 2 semanas antes, com o corpo cansado e a cabeça ainda adaptando-se à rotina civil. Não esperava festa, muito menos algo daquela proporção. Quando cheguei, o choque não foi só pelo luxo, foi pela encenação. Tudo parecia meticulosamente planejado, por outra pessoa. A mãe do meu marido, Dona Heloísa, estava no comando de tudo, literalmente. Ela estava postada na entrada do salão, cumprimentando os convidados como se fosse o próprio aniversário dela. O vestido vermelho vivo contrastava com o dourado da decoração. Quando me viu, abriu um sorriso teatral, daqueles que não chegam aos olhos, e disse em tom alto o suficiente para todos ouvirem: "Finalmente a estrela da noite chegou." Pensei que tivesse se esquecido do próprio aniversário, ou do marido. Sorri de volta, por reflexo. Não era a primeira vez que ela fazia questão de marcar território. Nem seria a última. Meu marido, Caio, veio logo em seguida, engomado, bonito, elegante. Um homem que sabia representar bem o papel de companheiro exemplar. Me abraçou rápido, beijou meu rosto com pressa e sussurrou: "Mãe se empolgou um pouco, mas é tudo para te agradar. Finge que tá tudo bem." Fingir era algo que eu aprendi com ele e com a farda. Enquanto os convidados se aproximavam, eu fui sendo apresentada como a esposa militar, a mulher que comanda homens, a durona. Todos riam, alguns de admiração, outros de desconforto. Eu percebia os olhares atravessados de algumas amigas da sogra, gente acostumada a ver mulher obediente, delicada, submissa, o tipo que se orgulha de dizer: "Meu marido decide tudo." Para elas, eu era uma anomalia. Uma mulher de uniforme e autoridade era quase uma provocação. A festa seguiu com música ao vivo, garçons apressados e um discurso improvisado de Caio. "Hoje é o dia da mulher mais forte que eu conheço", disse ele ao microfone, com aquele tom de orgulho calculado. "Uma mulher que aprendeu a mandar e às vezes até obedece." A risada geral que se seguiu soou alta demais, inclusive a de Dona Heloísa, que bateu palmas como se ele tivesse contado a melhor piada da noite. Eu apenas levantei a taça e sorri. Deveria estar acostumada. Em casa, as piadas sobre quem manda aqui eram diárias, e embora parecessem brincadeira, sempre deixavam um gosto amargo. Aquela noite estava começando a cheirar a teste, e eu já sabia. Alguém ia querer provar até onde eu aguentava calada. Durante o jantar, sentei-me à mesa principal, entre Caio e minha sogra. O som da banda era bonito, mas o ambiente estava estranho. Dona Heloísa não parava de fazer comentários sobre minha carreira. "Deve ser difícil ter tempo pro marido com essa vida de quartel, né? E você ainda acha graça nisso, Caio? Uma mulher que chega em casa mais tarde que o marido." Ele apenas sorria, meio sem graça, e mudava de assunto. Eu, como sempre, mantinha a compostura. Fui treinada para isso. Mas cada frase dela era um golpe calculado. Ela sabia exatamente onde mirar. Enquanto os garçons serviam vinho, ela comentou, virando-se para mim: "Você devia agradecer, viu? Se não fosse meu filho te apoiar, com esse jeito autoritário, nem casamento você teria. Homem nenhum aguenta mulher mandona." Alguns convidados próximos ouviram. Fingiram não ouvir. Outros riram discretamente, como quem apoia a ofensa. Eu apenas bebi um gole de vinho. Aprendi que silêncio às vezes fala mais alto que grito. À medida que as horas passavam, algo no olhar de Caio mudava. Ele estava inquieto. Mexia no celular o tempo todo, trocava mensagens rápidas e olhava para a mãe em intervalos curtos, como se esperasse instruções. Era uma dinâmica que eu já conhecia bem. Ela puxava os fios, ele se movia. O homem da casa que precisava de autorização até para decidir o que vestir. Perto das 11, anunciaram o brinde. As luzes diminuíram e a banda silenciou. "Vamos cantar parabéns para nossa princesa militar", disse a sogra com aquele sorriso venenoso. O princesa veio carregado de deboche. As pessoas riram.
Algumas por desconforto, outras por malícia. Caio se levantou, pegou o microfone e começou um discurso ensaiado demais para parecer espontâneo. Falou sobre parceira, companheira, mulher forte. Eu observava cada palavra com um instinto de quem pressente o perigo antes que ele apareça. E quando ele virou para mim e disse: "Às vezes até um soldado precisa aprender a obedecer", eu senti. Aquilo não era um elogio. Era um ensaio de humilhação. O brinde foi feito, as taças erguidas, o sorriso forçado. Mas o ambiente estava tenso. Eu podia sentir o cheiro da provocação no ar, o tipo de tensão que precede a tempestade. Dona Heloísa cochichou algo no ouvido de Caio. Ele ficou imóvel por um segundo. Depois, respirou fundo, engoliu seco e assentiu com a cabeça. Aquele gesto pequeno foi o primeiro sinal de que algo estava prestes a acontecer. Quando ele colocou a taça sobre a mesa e se virou para mim, o salão parecia mais silencioso do que antes. Até a banda, sem perceber, diminuiu o volume. Eu não sabia o que vinha, ainda, mas sabia que não seria leve. E, estranhamente, senti calma. Porque naquela noite, eu não era só a aniversariante. Eu era uma mulher militar que aprendera a manter o rosto firme mesmo sob fogo cruzado. E o que quer que viesse a seguir, eu já estava pronta para responder. Não com gritos, mas com algo que deixaria todos ali sem ar. Desde o momento em que entrei naquele salão, percebi que a festa não era minha, era dela, da sogra que nunca aceitou a ideia de que o filho havia se casado com uma mulher que usava uniforme, que tinha patente, que assinava relatórios e dava ordens a homens. Para Dona Heloísa, isso era uma afronta pessoal, uma inversão do que ela acreditava ser a ordem natural do mundo. E naquela noite, em meio às luzes, taças e sorrisos forçados, ela parecia determinada a reafirmar sua hierarquia invisível. Eu, a nora que ousou ser independente, era a intrusa travestida de homenageada. Os olhares, as palavras cuidadosamente escolhidas, e até o modo como ela se movia, denunciavam que a festa era o palco onde ela encenaria o próprio poder. Enquanto eu caminhava entre as mesas, cumprimentando pessoas que mal conhecia, percebi que tudo tinha sido planejado nos mínimos detalhes. Os convidados eram, em sua maioria, amigos dela, conhecidos antigos da família, gente que me olhava com aquela mistura de curiosidade e julgamento. Quando eu dizia "boa noite", alguns respondiam com um sorriso educado, mas frio, como quem evita contato prolongado. Outros me analisavam de cima a baixo, como se tentassem encaixar na mente a imagem contraditória de uma mulher em salto alto que, na segunda-feira seguinte, voltaria a vestir farda e comandar uma equipe de oficiais. Era visível o incômodo, o tipo de desconforto que não precisa de palavras. A música ambiente soava sofisticada, mas havia algo de dissonante naquela harmonia. Dona Heloísa circulava com a segurança de uma anfitriã, distribuindo abraços, comentários e elogios seletivos. Passava por mim apenas para fazer perguntas travestidas de gentileza, todas com o mesmo propósito: me diminuir diante dos outros. "Você conseguiu vir mesmo, querida?" "Pensei que o quartel não deixasse", dizia ela em tom de brincadeira, enquanto os convidados riam. Em seguida completava: "Mulher fardada, mas sempre mulher, né? No fim das contas, quem manda é o marido." O público em volta ria mais uma vez. Alguns de forma sincera, outros por constrangimento. E eu mantinha o sorriso profissional que aprendi a usar em reuniões de comando. Aquele que não revela nada, nem fraqueza, nem raiva. O pior não era o que ela dizia, mas o que deixava subentendido. Cada gesto tinha cálculo. Quando pediu para os garçons servirem o vinho, fez questão de anunciar em voz alta que era o preferido de Caio, porque ele merecia relaxar com o estresse de viver com uma militar em casa. Quando percebeu que alguns convidados cochichavam sobre a decoração, ela apressou-se em dizer que tudo foi escolha dela, apontando para mim, e completou: "Ela é muito prática, não gosta de coisas sentimentais." Era uma frase aparentemente inofensiva, mas eu entendi o que significava. Ela me chamava de fria, incapaz de ternura. As pessoas sorriam, mas o olhar delas mudava. Eu me tornava ali, pouco a pouco, a mulher distante, rígida, incapaz de ser doce. Durante o jantar, Caio se manteve em silêncio por longos minutos. Eu observava o modo como ele olhava para a mãe, como esperava a aprovação em cada gesto. Ele sempre foi dividido, entre a esposa e a mãe, entre o homem adulto e o menino obediente. E naquela noite, percebi que ele tinha escolhido de que lado ficaria.
Quando ela lançou um comentário sobre meu trabalho, dizendo que essas mulheres de patente sempre esquecem de ser femininas, ele não apenas não me defendeu, como riu. Uma risada curta, nervosa, que cortou o ar como uma navalha. Eu respirei fundo. Aquele era o tipo de teste que aprendi a suportar em treinamentos de resistência psicológica. Mas ali, no meio das pessoas, do vinho e das luzes, percebi que minha disciplina militar estava sendo usada contra mim. Eles esperavam que eu mantivesse a postura, e eu mantive. As humilhações vinham em pequenas doses, quase imperceptíveis, mas constantes, como uma infiltração que destrói o alicerce sem fazer barulho. Quando os fotógrafos começaram a tirar fotos, Dona Heloísa se posicionou sempre à frente, obrigando-me a me inclinar para aparecer na imagem. Em um momento, ela me entregou uma taça e disse olhando para os convidados: "Vejam só, até parece uma dama de verdade." E todos riram. Aquela frase, dita com falsa leveza, pesou como uma sentença. Eu olhei ao redor e percebi que o salão inteiro observava a cena como quem assiste a um espetáculo de circo. A mulher que não se encaixava, que não sorria da maneira certa, que não abaixava a cabeça no momento certo. Caio, por sua vez, começou a agir de modo cada vez mais distante. Falava comigo apenas por obrigação, respondia mecanicamente, e a cada frase da mãe, confirmava com um gesto ou um sorriso. Era como se quisesse provar algo, talvez a ele mesmo, talvez à mãe, talvez aos convidados, que no fundo ele ainda tinha o controle, que aquela mulher fardada, firme e decidida, não o intimidava. Eu observava em silêncio o teatro se desenrolando diante de mim e sabia que aquele controle era frágil. Bastaria um empurrão, uma provocação mais aguda, e ele se despedaçaria. Quando o jantar terminou e as sobremesas começaram a ser servidas, a sogra fez questão de anunciar que havia preparado uma surpresa. Chamou os garçons, distribuiu pequenos brindes nas mesas e começou um discurso emocionado sobre a importância da família e do respeito às tradições. Falava olhando para mim, mas o discurso era para os outros. Cada palavra soava como um lembrete de que ela ainda era a matriarca, a voz suprema, e que eu era apenas uma passageira naquele império doméstico. No final, agradeceu a todos por cuidarem de Caio durante esses anos difíceis e lançou um olhar direto para mim quando disse difíceis. As pessoas aplaudiram. Eu não. Entre um aplauso e outro, o olhar de Caio cruzou o meu. Havia algo ali, culpa, talvez, ou medo. Ele tentou se aproximar, mas Dona Heloísa o puxou discretamente pelo braço e cochichou algo em seu ouvido. Ele assentiu como sempre fazia. Naquele instante, entendi que o que estava por vir não seria apenas uma provocação verbal. O clima havia mudado. A sogra, satisfeita com o espetáculo até ali, parecia pronta para o ato final. E o olhar dela, fixo em mim, não deixava dúvidas. Ela queria ver até onde minha calma ia. Enquanto os convidados se preparavam para o brinde, percebi que o círculo à minha volta se fechava. As pessoas se posicionavam, sorrindo, mas a tensão no ar era palpável. Alguns percebiam, outros apenas sentiam. Eu, por instinto, endireitei a postura. Senti o coração bater compassado, como antes de uma operação delicada. O treinamento militar ensina que, quando o ambiente se torna hostil, o primeiro passo é ler o inimigo. E eu lia com clareza. A sogra era o general daquele campo de batalha, e o marido, o soldado cego que executaria a ordem. O microfone foi passado de mão em mão, até chegar a Caio. Ele parecia nervoso, suava, e eu percebi o tremor discreto em sua mão. Dona Heloísa o observava com um sorriso satisfeito, e eu compreendi que a ordem já havia sido dada. O brinde seria o cenário da próxima ofensiva, e eu seria o alvo. No entanto, algo dentro de mim começou a mudar. Não era medo. Era algo mais frio, mais antigo. A calma que antecede o comando. A mesma sensação que experimentei quando precisei tomar decisões em campo, com vidas em jogo e segundos de diferença entre agir e falhar. Aquela festa era uma guerra travestida de celebração, e eu já sabia. A primeira explosão ainda estava por vir. O silêncio, o olhar firme, a risada contida de alguns convidados e o brilho no olhar da sogra me diziam tudo. Eu só não sabia ainda que, minutos depois, aquele teatro se transformaria em um campo de ruínas emocionais e que o primeiro golpe seria literal. O salão parecia respirar junto comigo. O som da banda havia se tornado apenas um fundo distante,
e cada conversa parecia diminuir à medida que a tensão crescia no ar. Eu já havia sentido aquele tipo de silêncio antes, o mesmo que precede um comando, quando todos os olhares se voltam para um único ponto e esperam um movimento que vai definir o rumo da ação. Só que ali, o campo de batalha não tinha armas nem uniformes, tinha taças, vestidos e olhares disfarçados por educação. Eu sabia que estava prestes a acontecer algo. A diferença é que desta vez, o ataque viria de onde eu costumava esperar proteção. Caio ainda estava com o microfone na mão, o copo de champanhe na outra, e a respiração visivelmente descompassada. Dona Heloísa o observava de uma das mesas laterais, com o queixo erguido e o olhar frio de quem aguarda que uma ordem se cumpra. Eu não ouvia as palavras que ele dizia, algo sobre vida em comum, equilíbrio, sacrifícios de ambos os lados, porque meu corpo inteiro estava focado em decifrar o olhar dele. Cada vez que ele desviava para a mãe, cada hesitação entre uma frase e outra, eu lia como um pedido mudo de aprovação. Era como se cada palavra dependesse de um aceno dela, como se o discurso fosse um teste, uma prova de lealdade. Quando ele terminou, o salão aplaudiu. Eu permaneci imóvel. Senti o toque frio da taça de cristal em minha mão e o peso da expectativa ao redor. A sogra se levantou, fez sinal para o garçom interromper a música e caminhou até nós com um sorriso que não escondia o veneno. Faltou uma coisa, Caio, disse ela, em voz alta o bastante para que todos ouvissem. O salão se calou de imediato. Ela colocou uma das mãos no ombro dele e completou. Ensina para essa mulher o que é respeito. Ela anda achando que comanda o mundo só porque veste farda. A frase soou como um tiro abafado. Houve um murmúrio contido entre os convidados, um movimento leve de desconforto, mas ninguém se manifestou. Todos esperavam a reação dele, e sobretudo a minha. Caio tentou rir, como se fosse uma brincadeira infeliz, mas a mãe não recuou. Vamos, meu filho, insistiu, com aquele tom doce e autoritário que só ela conseguia usar ao mesmo tempo. Você mesmo vive dizendo que ela precisa aprender o lugar dela. Mostra quem manda. O riso dele morreu no mesmo instante. O olhar dele se perdeu por um segundo, e naquele intervalo silencioso, a covardia venceu. Ele virou para mim com o rosto tenso, os olhos duros, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som veio seco, direto, e o impacto se espalhou pelo meu rosto como fogo. Um tapa, um único tapa, dado com força, diante de dezenas de pessoas. O silêncio que se seguiu não era mais o de antes, era outro. Era o silêncio do espanto, da vergonha, da cumplicidade muda de quem testemunha uma violência e não sabe o que fazer. A taça caiu da minha mão, rolou pela mesa e se partiu em pedaços no chão. O som do vidro estilhaçando pareceu ecoar por todo o salão. Ninguém se moveu. Eu senti o gosto metálico no canto da boca e o calor subindo pelo pescoço, mas não chorei. Nem de dor, nem de raiva. Eu apenas fiquei ali, parada, observando o rosto dele. Um rosto que eu conhecia há anos, mas que naquele instante me pareceu o de um estranho. Caio respirava rápido, como se também estivesse assustado com o que acabara de fazer. Não olhou para mim, olhou para ela. E foi nesse detalhe que tudo se esclareceu. Ele não me olhou nem para se desculpar, nem para se justificar. Olhou para a mãe, buscando aprovação. E ela, serena, apenas assentiu, satisfeita. Agora sim, murmurou. Agora ela entende. As palavras dela caíram sobre mim como um selo, não de derrota, mas de revelação. A cena inteira, a festa, o discurso, o vinho, o bolo, os convidados, era apenas o palco de um ritual antigo, uma exibição de poder herdada, onde o filho deveria reafirmar a lealdade à mãe, e a nora, humilhada, deveria se curvar. Era isso que esperavam de mim, que eu me encolhesse, que eu deixasse o rosto cair, que as lágrimas descessem, e que, ao fim, eu pedisse desculpas por ter provocado tudo aquilo. Mas eu não dei a eles o espetáculo que queriam. Permaneci imóvel por alguns segundos, e o silêncio começou a se tornar desconfortável demais. Os convidados olhavam de um lado para outro, alguns tentando fingir que não viram, outros completamente paralisados. A banda, sem saber o que fazer, interrompeu a música no meio de uma nota. A sensação era de que o tempo havia se dividido em dois, o antes e o depois daquele tapa. E no meio disso, eu apenas ergui lentamente o queixo. Foi nesse movimento tão simples que percebi algo. Eu não sentia mais nada por aquele homem. Nem amor, nem dor, nem ódio.
O vazio que ficou era quase libertador. Dona Heloísa deu um passo à frente, como quem se aproxima para encerrar o show. Não faça drama, disse ela com frieza. Foi só uma lição, e foi nesse instante que eu senti o riso nascer. Não na garganta, mas no peito. Um riso silencioso, que subiu devagar até escapar. Eu ri. Não alto, não histérico. Apenas ri. O som da minha risada pareceu atravessar o salão como uma corrente elétrica. Caio empalideceu. A mãe dele franziu o senho, confusa. Os convidados se entreolharam, incapazes de entender se era loucura ou desafio. Mas quem já viveu a experiência de perder o medo, entende? O riso é a primeira forma de liberdade. Eu passei a mão no rosto, devagar, e continuei rindo, olhando diretamente nos olhos de Caio. É isso? Perguntei, a voz calma, quase sussurrada. Era isso o que você precisava fazer para se sentir homem? Ele deu um passo atrás. Não respondeu. A sogra tentou intervir, mas eu já havia me virado para ela. Não se preocupe, dona Heloísa. Eu entendi a lição. Só que a senhora escolheu a pior pessoa do mundo para tentar humilhar em público. Ela não respondeu, talvez porque soubesse que havia perdido o controle da cena. Eu me endireitei, ajeitei o cabelo e olhei ao redor. Cada rosto diante de mim carregava um tipo diferente de desconforto. Vergonha, pena, curiosidade. Alguns evitavam meu olhar, outros pareciam implorar que eu não fizesse nada. E foi justamente por isso que eu não fiz. Não naquele instante. O controle era meu e eu não pretendia desperdiçá-lo com um gesto impensado. Peguei minha bolsa, ajeitei a alça no ombro e antes de sair, apenas disse, obrigada pela festa. Ninguém respondeu. O som dos meus passos ecoando pelo salão foi a única trilha sonora enquanto eu me afastava. Lá fora, o ar estava mais frio do que eu lembrava. Respirei fundo e senti o perfume de jasmim que vinha do jardim do clube. Toquei o rosto novamente. O lugar ardia, mas não pela dor física, e sim pelo significado. Um tapa em público é mais do que um ato de agressão. É uma tentativa de apagamento. Só que apagar alguém como eu nunca foi simples. Porque o que me sustentava não era o orgulho, era o princípio. E o princípio, uma vez ferido, não volta para o mesmo lugar. Ele muda de forma, se transforma em ação. Naquele instante, decidi que não haveria confronto direto. Eu não gritaria, não buscaria consolo, não procuraria testemunhas. Faria o que sempre fiz nas missões mais difíceis. Recolher informações, planejar, agir no tempo certo. Eles acharam que aquela humilhação pública me quebraria. Mas o que eles não sabiam é que foi ali, diante de todos, que eu recuperei algo que havia perdido há anos. Minha autoridade sobre minha própria história. Enquanto chamava o motorista para me buscar, olhei uma última vez para o salão iluminado. Pelos vidros, via as silhuetas confusas das pessoas tentando entender o que fazer. Dona Heloísa gesticulava. Caio permanecia imóvel. A imagem parecia distante, como se eu observasse um teatro ruim do lado de fora. E pela primeira vez naquela noite, senti algo próximo da paz. O que viria depois, eu ainda não sabia em detalhes, mas uma certeza já me acompanhava. Aquele tapa não tinha encerrado nada. Tinha sido apenas o início de algo muito maior. Algo que eu conduziria, com calma e precisão, até o fim. O silêncio que ficou depois do tapa não era simplesmente ausência de som. Era um tipo de ruído invisível, quase palpável, que enchia o ar com constrangimento e medo. As pessoas respiravam baixo, como se qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço de incredulidade que pairava sobre o salão. Havia música antes, risadas, brindes. Agora, só o som do meu próprio coração compassado, treinado demais para se deixar abalar por um gesto covarde. Eu continuei de pé, olhando para ele, e a cena parecia ter congelado. O braço dele ainda meio erguido, o rosto em choque, e o olhar dela, satisfeito, orgulhoso, como quem vê um plano finalmente se concretizar. Aquela mulher acreditava ter vencido. Acreditava que me havia reduzido ao papel que ela sempre quis que eu ocupasse, o de uma mulher diminuída, calada, controlada. Mas havia algo que ela nunca entendeu. Silêncio nem sempre é submissão. Às vezes é estratégia. Eu senti o calor espalhar pelo rosto, o gosto metálico ainda na boca, mas o corpo inteiro permaneceu firme. O treinamento militar ensina que a primeira reação é sempre a mais perigosa, e que o domínio sobre o próprio instinto é o que separa quem comanda de quem obedece.
Então eu fiz exatamente o oposto do que todos esperavam. Não gritei, não chorei, não deixei o olhar vacilar. Passei a mão devagar sobre o rosto, como quem apaga a poeira de uma farda após uma missão, e respirei fundo. Quando o ar voltou, junto veio o riso. Não um riso alto, sarcástico ou descontrolado, mas um som calmo, contido, que cortou o salão com a mesma força de uma lâmina. A risada soou como uma afronta àquele teatro inteiro. Foi o som mais insuportável que eles poderiam ouvir, porque não carregava dor, carregava desprezo. A expressão de Caio mudou imediatamente. O rosto dele, que segundos antes estava vermelho de nervosismo, começou a empalidecer. Era como se, de repente, ele tivesse percebido o tamanho do que acabara de fazer. Mas o arrependimento não me interessava. Ele era um homem acostumado a se esconder atrás das ordens da mãe, e o tapa que me deu não veio de coragem, veio de covardia. O olhar dele agora buscava o chão, mas o de Heloísa ainda me encarava, tentando decifrar o que havia na minha risada. Ela esperava lágrimas e encontrou ironia. Esperava desmoronamento e encontrou firmeza. E o mais interessante foi ver como o salão reagiu. Os convidados começaram a se entreolhar, alguns visivelmente desconfortáveis, outros fascinados. Ninguém sabia o que fazer. Eu podia sentir o desconforto crescendo como um incêndio silencioso. Algum problema? Perguntei finalmente com a voz firme, olhando ao redor. O som ecoou mais alto do que eu imaginava. O silêncio antes opressor agora parecia obedecer a mim. Achei que era uma festa, não um tribunal. Ninguém respondeu. Eu podia ver as expressões mudando de forma quase coreografada. As mulheres da alta sociedade, que até então se deliciavam com as piadas da sogra, agora desviavam os olhos. Os homens, antes dispostos a rir de qualquer deboche, pareciam envergonhados. Era o tipo de constrangimento que só aparece quando alguém quebra o script. E eu havia acabado de destruir o roteiro inteiro daquela noite. Heloísa tentou recuperar o controle da situação. Deu um passo à frente, sorrindo artificialmente. Foi uma brincadeira, querida, disse, e o tom de voz traiu o nervosismo que ela tentava esconder. Você sabe como é. O pessoal leva as coisas a sério demais. Eu a encarei por alguns segundos antes de responder. Brincadeira é quando todos riem, dona Heloísa. Quando só um lado sangra, não é brincadeira. Respondi com calma. O salão inteiro prendeu a respiração. Caio, agora completamente paralisado, parecia querer desaparecer. A mãe dele procurou refúgio nos olhares alheios, mas ninguém ousou confirmar sua versão. Pela primeira vez, ela estava sozinha no próprio território. A banda, perdida, arriscou voltar a tocar, tentando cobrir o desconforto com acordes tímidos. O som soou deslocado, como música em funeral. Aproveitei o instante para recolher a taça quebrada que estava no chão. Segurei o pedaço de cristal entre os dedos, examinei o reflexo distorcido da luz e deixei que caísse sobre a toalha da mesa. Curioso, murmurei, só para mim. Até o vidro é mais forte do que algumas pessoas aqui dentro. Houve um murmúrio. Alguém tossiu. Outro fingiu atender o celular. A festa, aos poucos, começou a se fragmentar. Pessoas indo em direção ao buffet, outras pedindo a conta no bar improvisado, todas tentando escapar do epicentro da vergonha. E eu fiquei ali, imóvel, observando o caos silencioso que havia causado apenas por não reagir da maneira esperada. No fundo, foi o primeiro momento em anos em que me senti completamente no controle. Caio tentou se aproximar. Sussurrou algo como, vamos conversar depois, mas eu dei um passo para trás. O olhar dele, inseguro, agora evitava o meu. Não precisa, respondi. O que tinha para ser dito já foi dito com as mãos. Ele abriu a boca, talvez para pedir desculpas, talvez para tentar justificar, mas o som não saiu. Minha sogra, vendo que perdia o controle, levantou o queixo mais uma vez, forçando a pose de matriarca. Que cena ridícula, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Você sempre teve um gosto exagerado por drama. Eu sorri, um sorriso pequeno, frio, que não chegava aos olhos. A senhora tem razão, dona Heloísa, mas veja só, o roteiro dessa vez não foi meu. A frase pareceu atravessar o ar como um soco. Ela perdeu o olhar por um instante, incapaz de responder. E foi nesse exato momento que compreendi o poder do silêncio. Quando você não se defende, o outro se destrói, tentando justificar o próprio erro. Uma mulher mais jovem, talvez amiga da família, se aproximou de mim discretamente e tocou meu braço. Quer que eu te leve para casa? Perguntou em voz baixa. Eu agradeci,
Mas neguei com a cabeça. Não se preocupe, respondi. Eu sei sair de qualquer campo de batalha sozinha. Ela pareceu não entender o que eu quis dizer, mas sorriu sem graça e recuou. Eu caminhei até o centro do salão, e por algum motivo, todos se abriram para me dar passagem, como se tivessem medo de encostar. Não sei se era respeito, medo ou culpa, mas aquele gesto involuntário foi quase simbólico. A mulher que eles tinham tentado reduzir a um objeto de escárnio agora era o centro gravitacional da sala. Eu podia sentir a tensão vibrando. Cada passo que eu dava parecia ecoar no chão encerado, e as luzes refletiam em mim como holofotes. Quando cheguei à porta, virei-me uma última vez. Caio ainda estava imóvel, e Heloísa, ao lado dele, tentava sorrir para alguém, mas o sorriso já não sustentava nada. Eu ergui levemente o copo vazio e disse, com a mesma calma que uso para dar uma ordem no quartel: que essa noite sirva de brinde ao que vocês perderam sem perceber, o respeito. Saí sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar da noite era pesado, mas limpo. O som abafado da festa ficou para trás, junto com o passado que eu acabara de enterrar ali mesmo, diante de todos. Senti o vento bater no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem peso no peito. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado, e eu caminhei devagar, sem pressa, como quem já sabe o caminho. O motorista que me esperava pareceu hesitar quando me viu. Talvez tivesse ouvido o que aconteceu lá dentro, mas eu apenas disse: Clube Naval, entrada lateral, me leve para casa. Durante o trajeto, o silêncio dentro do carro era quase reconfortante. Eu olhava pela janela e via meu próprio reflexo, o cabelo um pouco fora do lugar, a maquiagem intacta e uma linha vermelha leve na pele. Pensei em quantas vezes já enfrentei situações de tensão muito mais graves, e ainda assim nunca me senti tão exposta quanto naquela noite. Mas ao mesmo tempo, nunca me senti tão dona de mim. O tapa, que deveria me reduzir, acabou sendo o estopim que me devolveu o eixo. Eu não era uma vítima. Era uma mulher que tinha acabado de entender que não devia mais lealdade a quem a tratava como inimiga. Quando cheguei em casa, a casa parecia diferente, mais fria, mais vazia. Havia flores na mesa, provavelmente enviadas por algum colega, mas ignorei. Caminhei até o espelho do corredor, olhei meu próprio rosto e, pela primeira vez, consegui sorrir sem esforço. O reflexo me devolvia não uma mulher ferida, mas uma mulher desperta. Passei os dedos sobre o rosto e repeti baixinho: Você riu, e isso foi o suficiente. Aquela noite terminava ali, mas o que havia começado dentro de mim ainda levaria dias para se revelar. A calma não era o fim, era o intervalo antes da ação. Eu sabia que o verdadeiro desfecho ainda estava por vir, e quando chegasse, não haveria testemunhas, nem plateia, nem aplausos. Apenas justiça. A risada saiu antes que eu pudesse controlar. Foi natural, quase instintiva, como o reflexo de quem finalmente entende uma piada antiga que antes passava despercebida. O som era baixo, mas limpo, e ecoou no salão de um jeito desconcertante. Eu ri, e o mundo pareceu parar por um segundo. Os rostos ao meu redor congelaram entre o espanto e o desconforto. Ninguém sabia o que aquele riso significava. Alguns pensaram que era loucura, outros nervosismo, mas eu sabia o que era: libertação. Porque enquanto eles acreditavam que o tapa havia me diminuído, eu percebia, com uma clareza cirúrgica, que o poder tinha mudado de mãos. Por toda a minha vida adulta, eu aprendi a ler pessoas. Não só pelo treinamento militar, mas pela observação constante do ambiente. O corpo fala antes das palavras, o olhar revela o medo antes da voz o confessar. E ali, naquele salão caro e sufocante, todos falavam, com o corpo, com o silêncio, com os olhos. O olhar de Caio, pálido, tremendo, já não tinha arrogância. O da mãe dele, fixo, endurecido, tremia nas bordas. E os demais tentavam se afastar do escândalo, como se o simples fato de testemunhar fosse perigoso. Eu via tudo, e pela primeira vez, senti que tinha vantagem. Não por ter vencido uma briga, mas por ter me elevado acima dela. Continuei rindo, não por escárnio, mas por constatar o quanto aquele gesto deles dizia sobre mim. Era como se cada gargalhada interna, contida e só minha, me lembrasse de que a mulher que eles tentaram humilhar era feita de algo que não podiam entender: disciplina. O riso deles esperava fraqueza, mas o meu veio do autocontrole. Porque há algo que todo militar aprende cedo:
Quando o inimigo age movido pela emoção, ele já perdeu. Os segundos seguintes pareceram lentos, alongados, como se o tempo tivesse cedido. A música ainda parada, os convidados petrificados. Aquele salão, construído para ser palco de vaidade e status, agora era cenário de vergonha. E o curioso é que eu não sentia raiva. Sentia uma estranha serenidade, uma lucidez cortante. Cada detalhe ao redor, o brilho do lustre, o tilintar de uma taça sendo recolhida, o som abafado do ar-condicionado, parecia real demais, como se eu estivesse registrando mentalmente uma cena para um relatório futuro, porque eu sabia, aquela noite seria lembrada, não pelo tapa, mas pelo que viria depois. A risada foi se transformando em silêncio, e o silêncio em presença. Era como se o espaço ao meu redor tivesse se expandido. Eu estava de pé, e todos os outros, mesmo sem perceber, encolhidos. Caio tentou falar, mas a voz falhou. Marina, começou, mas não terminou. A mãe dele, sem aceitar o vazio que o silêncio deixava, interferiu. Ela não sabe lidar com brincadeira, disse, tentando abafar a tensão. Sempre levou tudo a ferro e fogo. É o problema dessas mulheres que acham que farda é escudo. As palavras dela me atingiram de um modo diferente. Não como ofensa, mas como diagnóstico do que ela era incapaz de compreender. Eu olhei diretamente nos olhos dela e respondi sem elevar a voz. A farda não é escudo, dona Heloísa. É espelho. E ele reflete exatamente quem tem coragem de se encarar. Ela empalideceu. As pessoas ao redor começaram a fingir que se distraíam com qualquer coisa. O garçom, a música, o celular. Mas ninguém conseguiu disfarçar completamente. O clima havia mudado. Foi ali, naquele instante, que percebi com clareza o que estava acontecendo. O controle, antes nas mãos dela, havia se dissolvido. A humilhação que ela preparou se transformara em armadilha para si mesma. E Caio, o homem que ela acreditava dominar, agora parecia um menino assustado que acabara de destruir o próprio castelo. Eu podia ver o pânico nele, o arrependimento se misturando à confusão, mas era tarde. O estrago já estava feito, e o que ele ainda não sabia é que a ruína pública que começou ali seria apenas o primeiro passo de uma sequência que eu controlaria com precisão. Continuei de pé por alguns segundos, observando o cenário. O salão já não parecia grandioso. As luzes, antes douradas, agora pareciam cruas, quase agressivas. O luxo se transformara em caricatura. Eu me sentia num teatro vazio depois da peça, com os atores parados, sem saber se deviam continuar fingindo. Peguei a taça caída, observei o reflexo quebrado no chão e percebi que aquele pedaço de cristal rachado refletia minha imagem fragmentada. Só que, ao contrário do que esperavam, eu não me vi quebrada. Eu me vi livre. Quando decidi rir, algo dentro de mim também se partiu. Mas era a parte que ainda se importava com o que pensariam. Aquela risada foi um corte entre duas versões de mim. A mulher que suportava por amor e a que escolheria suportar apenas por convicção. Era isso o que eles não entendiam. E eu senti um prazer quase cruel em perceber que estavam confusos, atordoados, sem saber como reagir. É assustador para quem vive de manipulação ver alguém sorrir quando deveria chorar. Houve um breve movimento perto do bar. Um dos amigos de Caio, visivelmente constrangido, tentou disfarçar. Ei, pessoal, vamos brindar de novo, né? Vamos continuar a noite. Isso foi um mal-entendido. A voz dele soava fraca, deslocada. Ninguém respondeu. Heloísa o olhou com desprezo. Caio permaneceu imóvel, e eu apenas voltei a rir, dessa vez em silêncio, só movendo os lábios. O garçom mais jovem, coitado, se aproximou com um pano para limpar o chão. Quando abaixou, eu o impedi com um gesto. Deixe, por favor, disse. Esse pedaço é meu. Ele me olhou sem entender, mas obedeceu. Peguei o caco de cristal e o coloquei dentro da bolsa. Era simbólico. Aquilo seria meu lembrete. Um fragmento daquela noite. Não como ferida, mas como prova de sobrevivência. Quando me virei para ir embora, ouvi atrás de mim a voz da sogra. Covarde. É isso que você é. Parei, sem me virar. Não, dona Heloísa, respondi. Covarde é quem precisa de plateia para sentir poder. E segui caminhando até a porta. A risada dela, forçada e nervosa, me alcançou por alguns segundos, mas morreu no meio do salão. O poder que ela acreditava exercer evaporava com o ar-condicionado. No caminho até o carro percebi algo curioso. Eu não tremia, nem as mãos, nem a voz, nem o coração. Tudo em mim estava no lugar certo, funcionando em silêncio.
Essa calma quase clínica não era natural, mas era familiar. Era a mesma sensação que eu tinha antes de uma operação. Aquele segundo em que o medo cede espaço para o foco absoluto. O corpo entende que está prestes a agir. E era exatamente isso que eu sentia. O ataque havia sido lançado, e eu já sabia que responderia. Mas no meu tempo, no meu terreno. Enquanto o motorista me levava, a cidade passava pela janela em flashes de luz amarelada. Os semáforos, os prédios, as sombras, tudo parecia mais nítido do que antes. Como se aquela agressão tivesse limpado a névoa que me fazia enxergar meu casamento como algo ainda salvável. Era estranho pensar que a dor física de um tapa pudesse trazer tanta lucidez. Mas trouxe. Ali, no banco de trás daquele carro, eu entendi que estava livre. Livre da ilusão, livre da culpa, livre do medo de desagradar. Eu não precisava reagir imediatamente porque já havia vencido. A guerra deles era barulhenta. A minha seria silenciosa. Quando cheguei em casa, fui direto ao banheiro. Lavei o rosto, e a marca ainda estava lá, leve, quase invisível, mas presente. Olhei no espelho e me reconheci de novo. O reflexo me devolveu o olhar firme, o mesmo que eu tinha quando usava uniforme. Aquele que Caio dizia que assustava as pessoas. Passei um pouco de água gelada, prendi o cabelo e ri de novo. Sozinha, dessa vez sem testemunhas. A casa inteira parecia diferente, como se tivesse mudado de temperatura. Tudo o que antes era compartilhado agora era território inimigo. Sentei-me no sofá, acendi uma luz baixa e fiquei alguns minutos em silêncio. Não pensei em revanche. Não ainda. Pensei em estratégia, porque aprendi que toda resposta precisa de cálculo. A raiva é o combustível dos fracos, o controle, o dos vencedores. Naquela noite, entendi que eu não precisava provar nada a ninguém. O que viria agora não seria um escândalo, seria uma operação. E o primeiro passo era simples: deixar que eles acreditassem que me derrotaram. Foi assim que percebi que algo tinha virado o jogo, não pela força, mas pelo domínio. A risada, o silêncio, o olhar, tudo isso era a nova arma. Eles não perceberam naquele instante, mas cada gesto meu naquela festa era um recuo estratégico, uma retirada para terreno seguro. Porque o que se conquista com gritos se perde com o tempo. O que se constrói no silêncio se mantém para sempre. Fechei os olhos e deixei a lembrança do salão sumir. O som das taças, o rosto pálido de Caio, o olhar de desprezo da mãe dele. Tudo isso se dissolveu. Quando abri os olhos de novo, havia apenas eu, e uma certeza inabalável. Nada seria igual. Eles tinham começado um jogo que não sabiam jogar. E desta vez, eu não usaria uniforme nem patentes. Usaria apenas o que sempre me manteve viva: inteligência e paciência. Naquela noite, quando cheguei em casa e me sentei sozinha na penumbra da sala, o silêncio foi preenchido não por raiva, mas por lembranças. A mente humana é estranha. Quando algo extremo acontece, ela tenta buscar no passado as origens daquilo, como se revisitar o que fomos fosse uma forma de entender o que nos tornamos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O tapa, o riso, a festa. Tudo parecia distante, quase irreal, como uma cena de teatro mal encenada. Mas por trás daquele episódio, havia anos de escolhas, renúncias e uma história que eu mesma havia deixado se distorcer. Eu me vi voltando no tempo, lembrando da mulher que fui antes de Caio, antes do casamento, antes da farda virar desculpa e não motivo de orgulho. Quando entrei na Marinha, aos 23 anos, não havia nada no mundo que eu desejasse mais do que servir. Lembro-me do primeiro dia no quartel, o sol queimando o rosto, o peso do uniforme novo, a sensação de pertencer a algo maior do que eu mesma. Era a vida que eu havia sonhado, dura, disciplinada, exata. Eu me destacava não por força física, mas por foco. Fui subindo de posto com esforço e discrição, sem favores, sem atalhos. Enquanto outras pessoas sonhavam com estabilidade, eu sonhava com propósito. Foi nessa época que conheci Caio, em uma confraternização de fim de ano. Ele era civil, trabalhava com importação marítima e parecia admirar minha carreira de um jeito genuíno. Dizia que achava bonito ver uma mulher fardada, dona de si. Eu, ingênua, acreditei que aquela admiração era amor. Nos primeiros anos, tudo era leve. Ele dizia se orgulhar quando eu chegava tarde,
depois de um plantão ou de uma viagem de serviço. Dizia que se sentia seguro comigo, que eu o inspirava. Mas aos poucos, o discurso começou a mudar. As piadas começaram pequenas, sobre eu mandar demais, agir como um homem. Eu ria, achando que eram brincadeiras, até perceber que, com o tempo, as piadas viraram críticas e as críticas viraram acusações. Quando fui designada para uma operação no Nordeste, ele reclamou que eu colocava o país acima da família. Quando voltei, encontrei a casa cheia de silêncio. Mesmo assim, continuei acreditando que o amor suportava o desequilíbrio, que a lealdade compensava o orgulho. Fiz concessões. Aceitei diminuir meu ritmo, recusar promoções, adiar cursos. Abri mão de uma especialização no exterior, algo que poderia mudar completamente minha trajetória, porque ele dizia que um casamento não sobrevive com um oceano no meio. Escolhi ficar. Achei que estava protegendo algo que valia a pena. Hoje entendo que, na verdade, estava protegendo apenas a ilusão de estabilidade. Com o tempo, percebi que cada decisão profissional minha era uma ameaça à masculinidade dele. Quando eu falava com firmeza, ele dizia que eu estava em modo quartel. Quando eu me calava, ele me chamava de fria. Não havia equilíbrio possível. Qualquer movimento meu era lido como afronta. Dona Heloísa, desde o início, alimentava esse conflito. Lembro-me bem da primeira vez em que ela me disse, olhando diretamente nos olhos: "Você pode até usar essa farda, minha filha, mas dentro de casa quem manda é o homem." E Caio, ao lado dela, apenas abaixou a cabeça e sorriu. Foi nesse dia que percebi que, no fundo, ele nunca quis uma mulher forte. Quis apenas o prestígio de dizer que tinha uma. Os anos seguintes foram uma lenta erosão. Eu seguia trabalhando, cada vez mais distante emocionalmente. A vida militar me ensinou a suportar o peso, mas o que se suportava em campo era diferente do que se suportava em casa. No quartel, havia respeito, regras, hierarquia. Em casa havia manipulação, pequenas sabotagens, um jogo psicológico silencioso. Heloísa estava sempre presente, sempre opinando, sempre plantando dúvidas. "Ele parece cansado, querida. Cuidado para não perder seu marido para o trabalho." E quando eu tentava dialogar, Caio dizia que eu interpretava demais as coisas. Assim, lentamente, fui me acostumando com o incômodo, como quem se adapta a uma dor antiga. Até que um dia, em um jantar com colegas da Marinha, uma comandante me perguntou se eu nunca havia pensado em pedir transferência para outro estado, para crescer na carreira. Eu ri e disse que não, que meu lugar era ali, perto de quem eu amava. Mas naquela noite, deitada ao lado de Caio, ouvi ele dizer, meio dormindo: "Você acha mesmo que eu aguentaria morar longe da minha mãe?" Foi uma frase simples, mas foi o estalo que faltava. Naquele instante, percebi que eu já morava longe há muito tempo, longe de mim mesma. Mesmo assim, continuei tentando. A rotina seguiu, e com ela vieram mais concessões. Cheguei a recusar um convite para integrar uma missão internacional porque ele fez uma cena na frente de amigos, dizendo que não casou com uma sombra. A humilhação foi pública, mas eu, mais uma vez, respirei fundo e deixei passar. Na época, achei que estava sendo madura. Hoje vejo que estava apenas cedendo o terreno. A cada silêncio, eu perdia um pedaço de mim. E a cada concessão, ele e a mãe ganhavam um pouco mais de espaço. Quando me dei conta, estava vivendo em uma casa que já não parecia minha, cercada de pessoas que se alimentavam da minha culpa. Eu trabalhava, pagava metade das despesas, sustentava uma aparência de casamento feliz, enquanto era criticada até por arrumar o uniforme com precisão demais. "Você trata o espelho como soldado", dizia ele, e eu respondia com um sorriso vazio, o mesmo sorriso que levei para a festa naquela noite fatídica. Agora, olhando para trás, percebo que o tapa não nasceu na festa. Ele vinha sendo preparado há anos, disfarçado de comentários, de risadas, de desprezo sutil. Era o desfecho natural de um sistema que precisava de um gesto extremo para se revelar. E quando finalmente aconteceu, eu não senti surpresa, porque já esperava, não o ato, mas o momento, o instante em que a máscara deles cairia por completo. Lembro-me de um episódio, anos antes, que hoje parece profético. Eu havia recebido um reconhecimento por uma missão que envolveu evacuação de civis durante uma enchente. Foi uma operação difícil, de 48 horas sem dormir, sob chuva e lama. Quando voltei para casa, exausta, Caio olhou a medalha e disse: "Bonita. Pena que não serve para comprar nada."
Naquele momento, o brilho do metal me pareceu sem sentido. Eu o guardei numa gaveta, junto com todas as outras conquistas que ele não conseguia enxergar. Mas naquela noite, depois da festa, eu lembrei dela. Lembrei de cada hora que passei no campo, cada soldado que confiei, cada ordem que precisei dar com a voz firme mesmo quando o coração tremia. E percebi que o que eu precisava resgatar não era o respeito dele, nem o orgulho da sogra. Era o meu próprio senso de propósito. No fundo, minha risada naquela festa foi o eco de todas as vezes que engoli humilhações menores. Foi o som reprimido de uma década de obediência emocional. E o mais curioso é que ninguém percebeu. Eles acharam que eu ri por nervosismo, mas aquele riso era a confirmação de que, a partir dali, eu não responderia mais com submissão. Eu responderia com inteligência. A carreira militar me ensinou que quando o inimigo acredita que te desarmou, é o momento exato em que você deve planejar o contra-ataque. E foi o que comecei a fazer, ali mesmo, no silêncio da minha sala, com a lembrança ainda fresca e o rosto marcado. Abri uma pasta antiga, cheia de documentos, comprovantes, registros, todas as coisas que, por hábito, eu mantinha em ordem. Cada papel ali representava poder, e naquela madrugada, pela primeira vez em anos, eu voltei a me sentir comandante. As lembranças da mulher que eu era antes do casamento começaram a se sobrepor à imagem da mulher que eu me tornara. A militar voltou a ocupar o espaço da esposa. A lógica voltou a substituir a emoção. E junto dela, uma certeza firme. O amor que exige humilhação não é amor, é controle. E controle, quando ameaçado, sempre se revela violento. Aquele flashback inteiro, revivido com clareza na madrugada após a festa, foi o que me fez entender que nada do que aconteceu foi acidente. Foi consequência. E consequência é algo que se enfrenta de frente. A mulher que sorriu em silêncio na frente de dezenas de pessoas agora voltava a ser a mesma que, anos antes, atravessara enchentes, enfrentara crises e se erguera em meio ao caos. Só que dessa vez, o campo de batalha era pessoal. Quando amanheceu, eu ainda estava sentada no mesmo lugar. O sol atravessava as cortinas e a casa parecia mais fria do que nunca. Peguei a medalha antiga da gaveta, a mesma que ele havia desprezado, e a coloquei sobre a mesa. O brilho dela era pequeno, mas firme, constante. Sorri. A partir dali, eu sabia. O jogo havia mudado, e a próxima fase não seria travada com palavras, mas com estratégia. Eu sempre acreditei que as grandes decisões não nascem de gritos, mas de silêncios. E naquela noite, no instante em que meu rosto ainda ardia e a risada escapava dos meus lábios, algo dentro de mim se realinhou de um modo irreversível. Eu não percebi na hora com clareza, mas foi ali, bem no meio da festa, com o som das taças ainda ecoando e o olhar da sogra cravado em mim, que a virada aconteceu. O corpo, treinado para reagir sob pressão, respondeu antes da mente. O coração acelerou, mas a mente se estabilizou. Não havia mais raiva, apenas cálculo. E no meio daquele cenário que todos julgavam humilhante, o que realmente nascia era uma estratégia. Eu permaneci de pé por alguns segundos, observando tudo com a mesma frieza que uso em missões de campo. As pessoas ainda cochichavam, tentando dar sentido ao que tinham visto. Algumas mulheres me olhavam com piedade, outras com medo. Os homens, envergonhados, fingiam preocupação. Caio ainda estava imóvel, a expressão dividida entre culpa e arrogância. E Dona Heloísa, satisfeita, bebia o resto do champanhe como quem celebra uma vitória. Eu não sorri mais, apenas a observei. Foi naquele olhar que entendi o que precisava fazer. Aquela mulher não queria apenas me envergonhar, queria apagar meu nome, minha identidade, minha força. E ninguém apaga quem já aprendeu a viver sob fogo. Enquanto a banda retomava timidamente a música e os convidados fingiam que nada havia acontecido, eu comecei a pensar em cada detalhe que havia levado até ali. O contrato da casa em que morávamos, o financiamento dividido, os bens registrados em conjunto, o meu histórico limpo, as mensagens que guardava no celular, os áudios antigos de discussões, as testemunhas de pequenas agressões verbais. Tudo isso estava guardado em algum lugar, não como munição, mas como prova. E naquele instante, percebi que o que eles chamavam de meu silêncio seria, a partir dali, o som do fim deles. Fiquei no salão por mais alguns minutos, o suficiente para mostrar que eu não fugia de batalhas. Cumprimentei 2 pessoas,
Agradeci friamente pelo evento e fiz algo que a deixou visivelmente desconcertada. Elogiei a decoração. Belíssimo trabalho, dona Heloísa. Realmente a senhora sabe como montar um espetáculo. Ela ergueu o queixo, desconfiada. Talvez tenha pensado que eu estivesse cedendo, que a cena do tapa havia me quebrado. Mas ela não percebeu que aquele elogio era o ponto final de uma história antiga. A mulher que costumava medir palavras para manter a paz doméstica tinha morrido ali. A que permanecia agora só esperava a hora certa de agir. No caminho de volta para casa, o som dos pneus no asfalto parecia acompanhar o ritmo da minha respiração. Cada imagem daquela festa se projetava na minha mente como um filme. E junto com as imagens, vinham as decisões. Eu não tomava notas. Não precisava. Meu cérebro fazia o que sempre fez durante operações. Mapeava terreno, avaliava riscos, planejava rotas de fuga e ataque. O inimigo não era um exército. Era o sistema que eu mesma havia permitido que se criasse dentro da minha casa. E todo o sistema, por mais sólido que pareça, tem brechas. Eu só precisava encontrá-las. Quando cheguei, a casa estava escura. Caio havia saído depois de mim, provavelmente para evitar o confronto imediato. A ausência dele me trouxe uma calma que há muito tempo eu não sentia. Tirei os sapatos, deixei a bolsa sobre o sofá e caminhei até o espelho do corredor. O rosto ainda tinha uma leve marca avermelhada, mas os olhos estavam diferentes. Não havia lágrimas. Havia foco. Era o mesmo olhar que eu tinha nos dias em que precisava decidir sob pressão, quando uma escolha errada custava mais do que orgulho. Aquele reflexo me devolveu a mulher que eu havia esquecido. A que não esperava ordens. A que não precisava provar nada a ninguém. Sentei-me à mesa. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não um plano, mas um inventário. Escrevi datas, nomes, situações. Lembrei-me da vez em que ele usou meu salário para cobrir dívidas da empresa sem me avisar. Das mensagens que trocou com a mãe sobre me manter ocupada para que não pensasse demais. Das vezes em que insinuou que eu devia rever meus papéis como mulher. Cada lembrança era uma linha. Cada linha, uma peça do quebra-cabeça. Eu não escrevia por raiva. Escrevia por método. Porque toda ação precisa de uma narrativa. E a minha já estava começando. O amanhecer chegou. E com ele uma sensação de clareza que há muito tempo eu não sentia. Preparei café como de costume. Mas o gosto era outro. O simples ato de estar ali, respirando, depois de tudo, me parecia uma forma de resistência. Caio chegou pouco depois das 8, com o mesmo ar ensaiado de arrependimento. Entrou sem me olhar, foi direto para o quarto e voltou minutos depois com o terno pendurado no braço. Vamos conversar à noite, disse. Eu apenas respondi, claro. Ele não percebeu, mas aquela palavra, dita em tom neutro, foi a primeira armadilha. Passei o dia em silêncio, mas não parada. Liguei para um advogado militar com quem havia trabalhado anos antes, apenas para uma conversa casual. Falamos sobre aposentadoria, sobre direitos, sobre contratos. Eu não citei o tapa. Nem precisei. Anotei o que ele disse, fiz perguntas que pareceram banais, e quando desliguei, já sabia o que precisava preparar. Em seguida, procurei na pasta azul do escritório o documento da casa. A escritura conjunta, registrada também em meu nome. Lembrei-me de quando Caio insistiu para que fosse só um gesto de confiança dividir os bens. Pois bem, aquilo agora seria o cerne da minha autonomia. Durante o almoço, minha sogra ligou. Vi o nome dela piscando na tela e deixei tocar até cair. Ela ligou de novo, e de novo. Não atendi. Eu sabia o que ela queria. Medir os estragos, reafirmar o domínio, testar se eu ainda obedecia. Quando o celular silenciou, senti uma paz quase física. Era como cortar o último fio de uma teia. Naquela tarde, pela primeira vez em muitos anos, não me senti observada. Era como se as paredes da casa respirassem diferente. À noite, quando Caio voltou, trazia um buquê nas mãos. Flores brancas, sempre elas, como se a pureza pudesse se comprar no florista da esquina. Colocou o arranjo sobre a mesa e começou o discurso ensaiado. Eu errei, Marina. Foi o calor do momento. Mãe exagerou. Eu devia ter te defendido, mas você também provoca às vezes. E eu deixei que ele falasse. Cada frase me servia como munição. Observei cada palavra, cada pausa. Ele não falava de arrependimento. Falava de controle. O pedido de desculpas era apenas uma forma de restabelecer a hierarquia. Quando terminou, perguntou se eu o perdoava. Eu sorri, pequena, controlada, e respondi: você já está perdoado. Só não se preocupe mais comigo.
Ele sorriu, aliviado, sem perceber o peso daquelas palavras. Na mente dele, o jogo havia terminado ali. Na minha, estava apenas começando. E enquanto ele dormia, naquela mesma noite, levantei da cama, fui até o escritório e continuei escrevendo. Desta vez, sem pausas. Anotei tudo: contas conjuntas, senhas, contatos de advogados, registros de bens. Não como quem planeja uma separação, mas como quem traça uma missão. E quando terminei, olhei para o relógio. Era quase 3 da manhã. Fechei a pasta, guardei em um compartimento secreto da minha bolsa de serviço e voltei a deitar. Dormi tranquila, pela primeira vez em meses. A decisão estava tomada, mesmo que ainda não tivesse forma. Não seria vingança, seria reposição de equilíbrio. Eles haviam me subestimado, confundindo serenidade com fraqueza. O erro foi deles. A mulher que saiu daquela festa não era mais esposa, nem nora. Era oficial de volta ao comando. E como toda boa estratégia, a minha começaria com o que eles menos esperavam: paciência. Os dias seguintes seriam o campo onde eu testaria o que havia decidido naquela noite. Agir sem pressa, sem barulho, sem aviso. Deixá-los acreditar que nada havia mudado, enquanto tudo já estava ruindo sob os pés deles. A virada não seria feita em um gesto, mas em dezenas de pequenos movimentos calculados. E cada um deles nascia de um só pensamento, aquele que me acompanhou desde o instante do tapa. Eu não preciso me vingar de quem já se destrói tentando me diminuir. Eu só preciso sair do caminho. E foi isso que fiz. Nos dias que se seguiram à festa, percebi que o silêncio podia ser uma arma tão precisa quanto qualquer ordem dada em campo. A casa estava mais tranquila, ou talvez fosse eu que já não me afetava pelo mesmo tipo de ruído. O tapa tinha aberto um novo território dentro de mim, um espaço limpo, disciplinado, pronto para execução. Não havia raiva, apenas foco. Cada gesto meu, cada palavra dita, cada omissão, era parte de algo maior que Caio e Dona Heloísa jamais compreenderiam. Eles me ensinaram, sem querer, a usar o inimigo contra si mesmo. E foi isso que comecei a fazer. Devagar, um passo de cada vez. Como quem desmonta uma bomba relógio sabendo exatamente qual fio cortar primeiro. A primeira coisa que fiz foi reorganizar minha rotina. Voltei para o trabalho mais cedo do que o esperado, pedi para reassumir um projeto antigo e restabeleci minha presença entre os oficiais. Sorria pouco, falava menos ainda, mas cada ação ali era estratégica. Um dos meus colegas, o capitão Ramos, percebeu a mudança no meu comportamento e comentou: "Você voltou diferente, mais focada." Eu apenas respondi: "Foco é questão de sobrevivência." Ninguém perguntou mais nada. Eu era conhecida por manter a vida pessoal fora do quartel, e dessa vez não seria diferente. Mas o quartel seria agora minha fortaleza. De lá, eu me reergueria, com precisão militar. Em casa, o teatro continuava. Caio tentava manter a rotina, como se a normalidade pudesse ser reconstruída à força. Preparava o café, deixava bilhetes curtos, tentava conversas superficiais. Falava sobre negócios, sobre a sogra, sobre planos para recomeçar. Eu o ouvia em silêncio, observando cada gesto, cada palavra que deixava escapar. Ele acreditava que eu o havia perdoado, e esse foi seu primeiro erro. O perdão, quando mal interpretado, é o disfarce mais eficiente da indiferença. Eu o deixava acreditar no próprio controle, enquanto desmontava, em silêncio, tudo o que o sustentava. Comecei pelos detalhes invisíveis. Mudei as senhas bancárias conjuntas sob o pretexto de atualizar segurança digital, algo comum entre militares. Criei uma nova conta, transferi parte do meu salário e arquivei os comprovantes. Reuni documentos pessoais, certificados e diplomas, e os levei para o escritório do quartel, sob justificativa de revisão de cadastro. Caio não percebeu. Estava ocupado demais tentando se mostrar o homem arrependido, aquele que reconheceu os erros e agora queria fazer as pazes. Tudo isso enquanto a mãe ligava todos os dias, exigindo detalhes da minha reação. Ele dizia que eu estava fria, mas calma, e ela interpretava isso como sinal de que sua estratégia havia funcionado. Nenhum dos dois imaginava que eu estava apenas ajustando o tempo da minha resposta. No terceiro dia após a festa,
Recebi uma mensagem de Dona Heloísa. Precisamos conversar. As famílias fortes resolvem as coisas entre si. Eu olhei para o celular por longos segundos. Depois deixei o aparelho de lado. Não respondi. A indiferença é um idioma que pessoas controladoras não sabem traduzir. Quanto mais eu me calava, mais ela se agitava. As mensagens seguintes foram um desfile de manipulação. Conselhos, culpas disfarçadas de preocupação, até mesmo elogios falsos. Você é uma mulher inteligente. Não vai jogar seu casamento fora por um mal-entendido. Nenhuma resposta. Quando alguém tenta dominar o silêncio, e o silêncio não reage, ele vira espelho. E ela começou a se ver nele. Enquanto isso, minha rotina se tornava cada vez mais metódica. Acordava antes do sol, fazia exercícios, tomava café sozinha e saía de casa pontualmente às 6h40. Evitava confrontos, evitava perguntas. Não havia necessidade de drama. O verdadeiro poder age no cotidiano. A cada dia, uma nova movimentação, uma nova retirada de terreno. Solicitei a cópia de um relatório financeiro da empresa de Caio, sob o argumento de organizar melhor o orçamento. Ele, ansioso por provar confiança, me entregou acesso. Bastaram 2 horas de análise para perceber o que eu já suspeitava. Dívidas antigas, empréstimos feitos em meu nome e uma série de transações suspeitas que envolviam a própria mãe. Nada disso me surpreendeu. Só confirmou que o tapa fora o ápice de um processo muito mais longo, o da minha exploração silenciosa. Guardei tudo. Capturei telas, imprimi relatórios, organizei em pastas codificadas. Não contei a ninguém, nem aos colegas, nem ao advogado. Havia algo em mim que precisava concluir essa parte sozinha. Eu queria ver até onde eles iriam quando acreditassem que eu estava estática. O comportamento deles seria minha melhor fonte de informação, e não demorou para os sinais aparecerem. Dona Heloísa começou a fazer comentários indiretos nos almoços de família. Casamento é uma instituição, mas nem toda mulher tem vocação para isso. Eu respondia com um simples "é verdade" e sorria. Caio, encorajado por esse silêncio, passou a agir como se a humilhação tivesse sido apagada, mas o que ele não percebia é que quanto mais se convencia da vitória, mais fundo cavava o próprio buraco. Certa noite, enquanto ele dormia, sentei-me novamente à mesa e revisei minhas anotações. Era quase uma operação encoberta, e eu me comportava como em missões passadas, tudo catalogado, cada nome com data, cada data com evidência. A diferença é que, desta vez, o objetivo não era proteger o país, era proteger a mim mesma. E, no fundo, havia algo quase poético nisso. Eu, uma oficial treinada para defender fronteiras, agora usava as mesmas táticas para libertar meu próprio território doméstico. Decidi que o primeiro passo concreto seria distanciar minha imagem pública da dele. No dia seguinte, pedi transferência para um projeto de extensão que envolveria treinamento de novos cadetes em outra base, a 120 quilômetros da cidade. Um posto temporário, mas com prestígio. O pedido foi aceito em menos de 1 semana. Caio reagiu com falsa surpresa. "Você vai me deixar aqui sozinho?" perguntou, tentando soar ferido. Eu respondi sem hesitar. "É temporário. Você sobreviveu antes de mim. Pode sobreviver de novo." Ele riu, achando graça. Não percebeu que acabava de ser deslocado do centro do meu universo. No mesmo período, comecei a desmontar as pontes emocionais que ainda me ligavam àquela família. Tirei todas as fotos conjuntas da sala, arquivei os presentes dela, apaguei mensagens antigas. O processo era simbólico, mas necessário. Era como limpar o campo antes de uma nova construção. E a cada objeto removido, eu sentia o peso diminuir. O quarto, antes cenário de discussões contidas, agora parecia apenas um espaço neutro. O casamento, um contrato suspenso por inércia. As pessoas ao redor notaram a mudança. Uma vizinha comentou que eu parecia mais serena, e eu estava. O autocontrole é a forma mais sofisticada de vingança. Quem o observa não entende de onde vem a força, e é exatamente isso que o torna tão poderoso. Caio começou a se sentir inquieto, tentava provocar reações. Um comentário ácido, uma lembrança do passado, uma tentativa de carinho forçado. Eu não reagia a nenhum deles. E quando o manipulador perde o retorno emocional, perde também o sentido da própria existência. Ele começou a se desorganizar, a cometer erros, a esquecer compromissos. Era previsível. Em uma das tardes, enquanto eu revisava relatórios na base, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era do banco.
Perguntavam sobre uma movimentação incomum em minha conta conjunta. Respirei fundo. Anotei os detalhes e pedi cópias. Quando cheguei em casa, Caio tentava disfarçar o nervosismo. Disse que era apenas um ajuste, que havia feito um pagamento de emergência. Eu ouvi, assenti e fui para o quarto. No dia seguinte, procurei o advogado. Desta vez, não para uma conversa casual. Entreguei tudo: os extratos, as transferências, as cópias dos contratos. E apenas disse: quero resolver com calma, sem alarde, mas quero justiça. Ele entendeu. As engrenagens começaram a se mover discretamente. Documentos foram protocolados, notificações enviadas, contas revisadas, tudo em silêncio. Caio continuava achando que o casamento se reerguia, que o pior já havia passado. Dona Heloísa o apoiava, cega na própria arrogância. Nenhum dos dois percebeu o que realmente estava acontecendo. Enquanto eles se distraíam tentando manter as aparências, eu reconstruía minha liberdade legal, financeira e emocional. Naquele ponto, entendi que a vingança verdadeira não é destruição, é reconstrução. Não é sobre o que você tira do outro, mas sobre o que você devolve a si mesma. E a cada assinatura, a cada decisão, a cada omissão proposital, eu me reconstruía. A mulher que foi humilhada em público agora agia nas sombras com precisão cirúrgica. Eles riam no almoço de domingo. Eu sorria de volta. Mas dentro de mim, as peças já estavam se encaixando. E quando tudo terminasse, porque terminaria, ninguém diria que foi vingança. Chamariam de consequência. A queda não começou com barulho. Nenhum desastre verdadeiro começa com explosão. Começa com um som mais sutil, quase imperceptível, o som de algo se partindo por dentro. Foi assim que a derrocada de Caio e de Dona Heloísa começou. Num ruído pequeno, um descompasso silencioso entre a mentira e a realidade. Eles ainda acreditavam que eu continuava na mesma posição de sempre. A esposa controlada, previsível, que recuava ao primeiro sinal de tensão. O que não sabiam era que cada passo que davam já estava calculado dentro do meu novo mapa. E esse mapa não tinha espaço para improvisos deles. O primeiro sinal do colapso veio pelo telefone. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava na base, em uma reunião, quando o celular começou a vibrar. 3 ligações seguidas, todas de Caio. Eu deixei tocar. Quando finalmente atendi, a voz dele estava trêmula. Marina, precisamos conversar. A conta conjunta, o banco, algo está errado. Eu apenas perguntei: errado ou descoberto? Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de balbuciar qualquer resposta. A gerente disse que há movimentações estranhas, transferências que eu não reconheço. Eu mantive o tom neutro. Talvez seja o reflexo das suas próprias ações. Às vezes o sistema devolve o que colocamos nele. A ligação terminou com ele prometendo resolver pessoalmente. Eu sabia que não resolveria. No mesmo dia, recebi do advogado a confirmação de que as medidas estavam sendo processadas. O bloqueio parcial das contas foi apenas o começo. Havia também o levantamento das dívidas, as notificações fiscais e, o mais importante, a investigação sobre o uso indevido do meu nome em empréstimos. Cada documento era uma peça de dominó empurrando a seguinte. Eu só assistia. Não precisei levantar a voz nem tocar em nada. A queda deles acontecia com a força da própria gravidade. 2 dias depois, Dona Heloísa apareceu em casa sem aviso. Eu a vi pelo portão, o mesmo passo firme e olhar arrogante de sempre, mas algo diferente na expressão, o medo mascarado por autoridade. Bateu a porta 3 vezes, antes que eu abrisse. Precisamos conversar, disse, entrando sem esperar convite. Eu a observei atravessar a sala como se ainda fosse território dela. Seu marido está aflito. O banco congelou parte dos recursos. Isso tudo é uma grande confusão. Eu sentei calmamente no sofá e apenas perguntei: e por que a senhora veio falar comigo, se sempre afirmou que os assuntos financeiros eram de homem? A frase foi um golpe mais certeiro do que qualquer discussão. Ela se engasgou por um instante, tentando retomar o controle. Marina, você sabe que não quis ofender naquela noite. Aconteceu no calor do momento. Você é uma mulher de carreira, madura, deveria entender. Eu sorri de leve. Eu entendo perfeitamente, Dona Heloísa. Entendo que há pessoas que confundem humilhação com poder. Mas, como a senhora disse, eu sou madura. Aprendi que poder sem inteligência dura pouco. O silêncio que se instalou foi denso. Ela me olhou, talvez percebendo pela primeira vez que eu não estava mais sob o alcance da manipulação dela. Foi então que o orgulho dela começou a trincar. A voz ficou mais alta.
a respiração curta. Você está destruindo a vida do meu filho, disse, quase num grito. Eu me levantei. Calma. Não, dona Heloísa. Ele está apenas vivendo as consequências das próprias escolhas. Eu só deixei de ser escudo. E enquanto ela ainda tentava se recompor, o celular dela vibrou na bolsa. Ela atendeu, e o que ouvi em seguida bastou para completar o quadro. O gerente do banco avisava que uma das contas da empresa havia sido bloqueada por suspeita de fraude. O rosto dela empalideceu e o telefone quase caiu da mão. Eu me sentei novamente, cruzei as pernas e disse com voz baixa: parece que o sistema é rápido quando a verdade chega. Ela foi embora sem se despedir, os passos apressados ecoando pelo corredor. Naquele momento, percebi que o império da arrogância começava a ruir. O que mais doía neles não era a perda financeira, era a perda do controle sobre mim. Era perceber que aquela mulher que eles tratavam como ornamento, a militar fria, a farda ambulante, agora comandava o tabuleiro. E a diferença entre nós era simples. Enquanto eles se moviam por orgulho, eu me movia por lógica. Nos dias seguintes, o desespero deles ganhou forma. Caio ligava com frequência, sempre com novas tentativas de negociação emocional. Marina, pensa na nossa história, nos anos juntos. Ou então, você vai deixar que isso acabe com a gente? Eu respondia apenas com frases neutras. A gente acabou quando você levantou a mão. O resto é só papel. Ele começou a oscilar entre súplicas e ameaças, um comportamento previsível de quem sente o chão ceder. Enquanto isso, Dona Heloísa tentava acionar conhecidos, buscar apoio entre amigos influentes. O problema é que reputações, assim como confiança, têm prazo de validade. E ela já havia estendido o dela por tempo demais. Em pouco tempo, a história da festa se espalhou. Não da forma completa. Ninguém sabia todos os detalhes, mas o suficiente para manchar o verniz social que ela tanto cultivava. As pessoas começaram a comentar, discretamente. Ouvi dizer que houve um escândalo na família. Parece que o filho levantou a mão para a esposa. E ela é militar, não é? Corajosa ela. Nenhum boato vinha de mim. Eu permanecia em silêncio absoluto. O poder de quem cala é que o mundo inventa por você. Enquanto o caos crescia do lado deles, minha vida seguia em ordem. Eu trabalhava com eficiência, dormia melhor, lia à noite. As paredes da casa, antes pesadas, agora pareciam respirar. E em cada gesto de calmaria havia uma sutil vingança. Eles esperavam que eu desmoronasse, mas o que encontravam era estabilidade. O desequilíbrio deles aumentava na mesma proporção da minha serenidade. E a serenidade, quando é verdadeira, é cruel, porque reflete a derrota do outro sem precisar tocá-lo. A queda atingiu o ponto máximo quando a investigação bancária revelou o uso indevido do meu nome em um empréstimo que Caio fizera meses antes, com aval de Heloísa. A prova estava assinada. Não precisei denunciar nada. O próprio sistema os alcançou. Foram intimados. O processo correu. E quando Caio finalmente me ligou para explicar, eu já tinha todas as cópias em mãos. Foi um erro, Marina. Um erro que eu posso consertar. Eu respirei fundo antes de responder. Você não entende. Eu não quero conserto. Eu quero distância. Na semana seguinte, ele saiu de casa. Disse que precisava dar um tempo. Eu deixei. O que ele não sabia é que, enquanto se afastava, a advogada dele já havia recebido minha notificação formal de separação e partilha. E o que Heloísa não sabia é que o nome dela constava em uma das cláusulas como corresponsável pelas fraudes. A mulher que se gabava de dominar o jogo agora estava presa dentro dele. Quando a notícia se espalhou, discretamente nos círculos sociais onde a aparência valia mais que a verdade, ela simplesmente desapareceu das festas, dos jantares, dos convites. No fundo, eu não senti prazer. O que senti foi algo mais puro, justiça. Era como se o mundo tivesse finalmente se alinhado ao eixo correto. Nenhuma lágrima, nenhum grito, nenhum pedido. Apenas o som do próprio equilíbrio retornando ao lugar. Algumas semanas depois, Caio veio até mim, magro, abatido, diferente. Pediu para conversar sem advogados. Eu aceitei, mais por encerramento do que por curiosidade. Sentamos frente a frente na sala onde tantas vezes discutimos, e o silêncio pesou. Ele tentou um sorriso. Eu não sabia que você era capaz de tanto. Eu olhei para ele e respondi. Você nunca quis saber do que eu era capaz. Só quis que eu esquecesse.
Ele abaixou a cabeça e, pela primeira vez, vi vergonha de verdade. Não disse mais nada. Levantou, agradeceu pelo tempo e saiu. Foi a última vez que o vi. Quando a porta se fechou, o ar parecia mais leve. Fiquei parada por alguns segundos, ouvindo o som dos meus próprios passos, ecoando pela casa agora vazia. Não havia euforia, nem tristeza, apenas um entendimento profundo. Eles não tinham caído por causa de mim. Tinham caído porque subestimaram quem eu era. E subestimar alguém que aprendeu a sobreviver em silêncio é o erro mais fatal que existe. A partir dali, o passado virou apenas registro. Guardei todos os documentos, finalizei as pendências, assinei as últimas páginas com firmeza e respirei fundo. A queda deles estava completa, mas a minha ascensão ainda estava só começando. Depois da última conversa com Caio, a casa mergulhou em um silêncio que não me incomodava mais. Era um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio tenso de antes, cheio de medo e ressentimento, mas um silêncio limpo, habitável. Ele deixou o lugar como quem foge do próprio reflexo. E eu fiquei. Fiquei não por apego, mas por direito. Aquele espaço, antes um campo de manipulação, agora era meu território reconquistado. Caminhei pelos cômodos devagar, como quem reconhece uma área depois de uma longa operação. Toquei as paredes. Observei as marcas de quadros que haviam sido retirados, os espaços vazios nas prateleiras. Tudo parecia um inventário da vida que eu havia deixado para trás. E pela primeira vez em muitos anos, não senti culpa, senti leveza. Os primeiros dias foram silenciosos, quase cerimoniais. Eu acordava cedo, fazia café, abria as janelas e deixava o sol entrar. Não havia mais relógio correndo atrás de mim, nem passos alheios ditando o ritmo da casa. A rotina, antes prisão, agora era escolha. Comecei a reorganizar tudo, as gavetas, os livros, o armário. Cada objeto que eu mantinha era um lembrete do que valia a pena. Cada coisa que eu jogava fora era uma renúncia necessária. O processo foi lento, mas terapêutico. Com cada descarte, eu parecia esvaziar também as vozes que haviam me diminuído por anos. Voltei a trabalhar com o mesmo entusiasmo que tinha no início da carreira. A transferência para a nova base se consolidou, e o ambiente me recebeu com respeito. Era como se o tempo, que havia parado durante anos dentro daquele casamento, finalmente voltasse a andar. Eu coordenava treinamentos, supervisionava cadetes, planejava missões com precisão. Mas o mais curioso é que minha autoridade, antes motivo de desconfiança, agora era vista com admiração. Talvez porque eu já não precisava provar nada a ninguém. Eu não falava de Caio, não falava da queda, não falava de Heloísa. Eles tinham se tornado apenas notas de rodapé na minha biografia. Numa das manhãs, o capitão Ramos me chamou para uma reunião informal. Você parece outra pessoa, disse. Mais centrada, mais leve. Eu ri de leve e respondi, é que eu parei de lutar batalhas que não eram minhas. Ele assentiu, como quem entende mais do que diz. A verdade é que, pela primeira vez, eu estava inteira. A mulher que voltava para casa ao fim do expediente já não carregava o peso do passado, carregava apenas o presente, e isso era o bastante. Com o tempo, comecei a redescobrir prazeres simples que haviam sido apagados. Passei a cozinhar para mim mesma, não por obrigação, mas por prazer. Voltei a correr nas manhãs de sábado, uma rotina que havia abandonado anos atrás. E, num impulso, me inscrevi em um curso de mergulho recreativo, algo que sempre quis fazer, mas nunca havia tido tempo. A primeira vez que mergulhei de novo, senti o corpo inteiro reagir como se reconhecesse o ambiente. Lá embaixo, o som do mundo se transformava em paz. Era como se cada bolha de ar que subia à superfície levasse embora um pedaço do passado. Certa tarde, arrumando papéis antigos, encontrei a medalha que havia guardado anos antes, aquela da operação de resgate durante a enchente. Passei os dedos sobre o metal frio e sorri, não por nostalgia, mas por reconhecimento. A mulher que recebeu aquela medalha ainda existia. Ela apenas tinha sido abafada. Coloquei-a sobre a mesa, ao lado de uma foto antiga. Eu, fardada, sorrindo com um grupo de colegas. Olhei aquela imagem por um longo tempo e percebi que não queria voltar a ser quem eu era antes do casamento. Queria ser algo novo, uma versão que juntasse força e serenidade, disciplina e liberdade.
As notícias sobre Caio e Dona Heloísa continuavam a circular, mesmo que eu não as procurasse. Soube por conhecidos que a empresa dele havia fechado, que a mãe estava enfrentando problemas judiciais e que ambos tinham se afastado de quase todos os amigos. As mesmas pessoas que antes riam comigo por educação e com ela por conveniência, agora evitavam seus nomes. Quando alguém me trazia informações, eu ouvia, agradecia e mudava de assunto. Eles não eram mais meus inimigos. Eram apenas ecos distantes de uma história que já não me pertencia. Numa noite de sexta-feira, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando o céu. As estrelas eram muitas. O ar estava morno e a cidade parecia respirar devagar. Pensei em quantas vezes eu havia desejado esse exato momento, não o de vingança, mas o de paz. Lembrei do tapa, da festa, das risadas, da humilhação e percebi que nada daquilo doía mais. Tinha virado apenas um marco no calendário da minha vida, o dia em que parei de tentar ser aceita e comecei a me aceitar. Com o passar dos meses, aprendi algo que antes parecia impossível. O silêncio não é vazio, é preenchimento. Ele se tornou meu lar. Quando não há mais ruído externo, você escuta o que sobrou dentro de si. E no meu caso, o que sobrou era força. Força de quem sobreviveu sem perder a dignidade, de quem não precisou revidar com as mesmas armas, de quem venceu pela inteligência e pela calma. Foi nessa fase que recebi o convite para ministrar uma palestra sobre liderança feminina em ambientes de alta pressão. O tema parecia irônico, mas aceitei. Durante a apresentação, falei sobre disciplina, sobre comando, sobre equilíbrio emocional, e no final, uma cadete jovem levantou a mão e perguntou: "E o que a senhora faz quando alguém tenta tirar seu valor?" Eu sorri e respondi: "Você não precisa provar valor para quem não consegue enxergar. Basta continuar de pé." A sala inteira ficou em silêncio. Eu percebi que minha história, mesmo sem detalhes, estava sendo ouvida. Depois da palestra, enquanto caminhava sozinha pelo corredor, senti algo que há muito não sentia: orgulho. Não o orgulho arrogante, mas o que vem de dentro, de quem sabe o preço da própria paz. A guerra tinha acabado, e eu havia vencido da única forma que importava, permanecendo fiel a mim mesma. Meses depois, recebi uma carta simples, sem remetente. Reconheci a caligrafia de Caio. Não abri imediatamente. Deixei sobre a mesa por dias, como um objeto neutro, sem poder. Quando finalmente abri, encontrei poucas linhas. Eu estraguei tudo. Não espero perdão. Só quero que saiba que nunca esqueci o som da sua risada naquela noite. Foi o som da minha derrota. Espero que tenha encontrado o que buscava. Fechei o envelope e o guardei numa gaveta, sem dor. Aquele som, minha risada, realmente havia sido o ponto de virada, e agora eu entendia o porquê. Porque foi o som de uma mulher descobrindo que já não precisava da aprovação de ninguém para existir. Com o tempo mudei de casa, não por fuga, mas por escolha. Encontrei um pequeno apartamento perto do mar, modesto, com varanda e vento constante. As manhãs eram de silêncio e luz. Passei a caminhar na areia todas as tardes, sem farda, sem máscara, apenas eu. Às vezes, o som das ondas me lembrava das antigas formaturas, do eco das vozes em comando, e eu sorria. O mar era meu novo quartel, imprevisível, vasto e livre. Hoje, olho para trás e vejo a mulher que um dia acreditou que amor era sinônimo de sacrifício, que confundiu lealdade com submissão, que acreditou que ser forte era aguentar tudo. E percebo que ser forte, de verdade, foi ter parado de aguentar. Foi ter rido quando o mundo esperava lágrimas. Foi ter reconstruído a própria história sem precisar destruir ninguém, apenas deixando que cada um colhesse o que plantou. Minha paz não é feita de silêncio total, mas de sons pequenos. O barulho do mar, o estalar do café na cafeteira, o farfalhar de páginas quando leio à noite. São sons que pertencem só a mim, e é neles que encontro o que sempre busquei. Não redenção, mas sentido. A mulher que eles tentaram destruir agora é uma mulher que não precisa provar vitória, porque a vitória maior é essa: poder acordar todos os dias sem medo, olhar para o espelho e reconhecer o rosto de quem finalmente se libertou.